Glória a Deus. Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 32. Pode acompanhar aí o teu texto, pode acompanhar conosco também nas telas. Você que está nos acompanhando em casa também vai ter acesso a estar lendo essa palavra juntamente conosco. Êxodo capítulo 32, versículo 19 e 20, e depois versículo 31 até o versículo de número 35. A palavra de Deus diz assim: do bezerro de ouro que Arão fez. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós clamamos o teu agir sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, que o teu Espírito esteja iluminando as nossas vidas, nos fazendo compreender e discernir, ó Deus, a tua vontade, discernir, ó Deus, o teu querer para as nossas vidas, para que possamos caminhar segundo a tua vontade, segundo, ó Deus, o projeto do Senhor para a nossa história. Alcança a nossa vida, nós que estamos aqui, alcança também aqueles que estão nos assistindo em casa, Senhor, que esta seja uma noite transformadora na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amados, este texto aqui, ele é fantástico, maravilhoso, mas ele mostra muito claramente a nossa humanidade. Antes de nós falarmos do tema aqui desta noite, quero falar um pouquinho acerca deste momento aqui que Moisés estava vivendo. O povo no deserto, o povo passando por aquele momento que posterior à libertação do Egito. Então, só para os amados entenderem aqui onde nós estamos aqui na história, nós tivemos José como governador do Egito. Neste tempo o Egito prosperou sobremaneira, o Egito teve muita prosperidade. O povo então de Deus morando no Egito foi um povo muito abençoado no período de José e nos períodos seguintes. Mas o que acontece é que historicamente foram passando os anos, e as pessoas que sucederam José começaram a olhar para o povo de Deus, um povo que era próspero, que vivia segundo os princípios da Torá, da palavra de Deus, que vivia sobre os princípios daquilo que o Senhor falava, por intermédio ali dos profetas, dos homens de Deus, tudo aquilo que o Senhor ensinava, viviam segundo a orientação do Senhor, e viu que o povo prosperava, o povo crescia em número, em saúde, vivia de forma tremenda. E acontece então que assumem pessoas que se esqueceram da época em que José governava, e já não tinham mais essa fidelização a José, e começaram a escravizar o povo de Deus. O povo de Deus então passa ali
maus bocados no Egito, até que o Senhor levanta Moisés como libertador do povo de Deus ali no Egito. E os amados conhecem as 10 pragas, tudo que aconteceu para que o povo de Deus fosse liberto do Egito. Acontece que o povo vai para o deserto, né? E a teimosia, a desobediência, a rebeldia do povo os faz permanecer ali no deserto durante anos. Caminho que era muito mais curto, caminho que era para ser questão de algum tempo apenas, eles passam ali 40 anos. Essa geração, passando este texto, morre no deserto. O próprio Moisés enxerga de cima do monte a terra prometida, mas ali então o Senhor leva a sua vida. Por tamanha rebeldia afligia o povo era rebelde, desobediente, murmurava, era ingrato ao Senhor. E nós precisamos entender, queridos, e olhar para este contexto e analisar o momento que nós vivemos. O momento onde o Senhor tira o povo daquela escravidão, e ao invés do povo ser grato, lembre que na descrição do texto, uma nuvem de fogo, aliás, uma coluna de fogo ia à noite. O deserto tem as noites muito frias, né? Em contrapartida, os dias extremamente escaldantes. Então, essa coluna de fogo que ia à noite, não somente os guiava, mas os aquecia. O deserto é um lugar também de animais terríveis ali, é um lugar onde nós achamos que é inóspito, mas na verdade tem escorpiões ali. E quando você tem ali uma coluna de fogo te sustentando à noite, ali é a proteção, né, a refrigério, é cuidado de Deus. E pelos dias, a nuvem não somente os guiava, mas também trazia uma temperatura amena sobre o povo. E ali o Senhor foi cuidando. Diz a palavra que a sandália não se desgastava. Então imagine você, meu irmão, minha irmã, ter um calçado, aquele seu predileto que nunca estraga. E você sempre pode ter aquele calçado. Para as irmãs eu acho que fica um pouco mais difícil, né? Porque as irmãs gostam de trocar de calçado, de inovar, né? Nós homens tem aquele calçado predileto que se pudesse a gente passava a vida toda com ele, né? Eu me lembro de um dia que eu achei uma camisa, querido, uma branca com umas formas geométricas, achei na loja, daí eu fui num dia, comprei, no outro dia eu voltei lá e peguei mais uma. Ele falou, mas o que você vai fazer com 2 camisas? Eu falei, eu gostei demais dessa camisa, mano. Eu posso usar durante mais tempo uma camisa igual. Para mim, queridos, olhar isso e falar, meu Deus, o sapato não ia estragar jamais. Que delícia, que maravilha. Dentre outras benesses que o povo recebeu ali no deserto. E aí eu te pergunto, o povo ficou grato a Deus? Não. Murmurava, reclamava, falava das cebolas do Egito, do tempero, né? Ai, que delícia, cebola. Cebola é bom, querido, mas ficar com saudade da cebola. O Senhor dava um maná, uma comida celestial, sobrenatural. Quando eles precisavam de comer carne, o Senhor mandava codornizes, carne fresca, para eles prepararem. Água fluindo da rocha, cuidado de Deus. E num trajeto que poderia ser de algumas semanas, talvez alguns meses, eles passaram anos e não contemplaram, não viveram na terra prometida. E no meio desse tempo, o Senhor chama Moisés para um tempo de intimidade ali no monte, onde o Senhor entrega para Moisés as tábuas da lei. Entenda, querido, que a lei, a função dela é trazer para nós, né, direção para o nosso caminho. Quando o Senhor ele estabelece os 10 mandamentos, as tábuas da lei, o objetivo não era a punição, mas é trazer uma direção para o povo. Acontece que, quando nós olhamos na história do início ao fim, nós podemos ver que a lei ela se tornou um fracasso, porque o fim da lei se tornou então a condenação, mas Cristo veio para nos trazer libertação, para pagar o preço da lei, e nos trazer pela graça, a salvação das nossas vidas. Mas acontece que o princípio não era esse. E no tempo de intimidade ali de Deus com Moisés, ele entrega então as tábuas. Eu não preciso aqui exemplificar, mas o que acontece é que o povo lá embaixo, enquanto Moisés estava buscando a face de Deus, tendo uma experiência com o Senhor, vivendo um tempo sobrenatural, recebendo um presente de Deus, o povo começa a ficar impaciente. E começa a questionar, cadê Moisés? Onde que Moisés estava? Eu fico imaginando quais eram as
as ideias que o povo, ou as histórias que o povo falava acerca de Moisés. Será que Moisés morreu? Será que Moisés ficou por lá? Será que Moisés se esqueceu de nós? O que será que aconteceu com Moisés? Será que Moisés estava em pecado e a glória consumiu? E acontece que o povo ali embaixo começa a ficar agitado, e eles começam entre eles, ao invés de um ajudar o outro a buscar o Senhor, ao invés de um cortar ali uma conversa desses mexericos que estava acontecendo, não, um começa a instigar ao outro, a construir um bezerro de ouro, e a voltar a ter uma caminhada de idolatria. Olha a ingratidão desse povo, ao invés de começar a orar e a clamar a Deus, vamos orar, se Moisés ainda não veio, vamos orar, para que o Senhor esteja o protegendo. Não, o povo então constrói um bezerro de ouro, e Moisés desce daquela gloriosa presença de Deus, lembrando os amados, queridos, que hoje nós temos o Espírito Santo sobre nós. Hoje nós podemos ter uma experiência com Deus através do Espírito Santo, em qualquer lugar, no nosso quarto, na mesa da sala, no escritório, qualquer lugar que nós estejamos buscando a face de Deus, pode ser naquele lugar manifestada a glória de Deus. Mas neste tempo, querido, eram raros os momentos em que havia uma manifestação sobrenatural da presença de Deus, e Moisés estava experimentando isso. O monte estava cheio de fumaça, a glória de Deus estava se manifestando naquele lugar, e quando Moisés desce do monte, ele dá de cara com um bezerro de ouro pronto, o povo adorando a um Deus feito pelas mãos humanas. Diz o texto que ele viu as danças, o bezerro, e ficou furioso. Você já recebeu um presente, queridos? E quando você recebe esse presente, acontece algo que te causa uma frustração tremenda? Eu me lembro de uma vez, quando eu jogava basquete, eu ganhei um presente do meu pai. Aliás, eu fiz uma troca com ele, né? Sempre fui muito bom de ficar argumentando, né? Eu sou mais novo de 4 irmãos, então sempre estava curtinho o dinheiro ali, né? E eu me lembro que eu treinando, jogava com o tênis que tivesse, querido. Geralmente era herança de algum dos irmãos, a bicicleta era herança dos irmãos que ia pintando de outras cores, e assim ia, né? E eu me lembro que eu vi um tênis em Londrina, e aquele tênis, olha, era o tênis dos meus sonhos, né? Um Nike, daí ele tinha o cano alto, que eu podia jogar basquete, e estava em promoção naquela, eu lembro até hoje, R$ 59,90, queridos, né? Que era muito mais caro do que os R$ 59,90 de hoje. E eu cheguei para o meu pai e pedi para ele: pai, por favor, compra para mim. Filho, eu não tenho condição. Não, pai, eu troco o presente de aniversário, que na época eu queria um Discman. Quem dos irmãos aí lembra do Discman, lembra? Tinha um Discman, tinha o Walkman, que era um amarelinho com cinza, e tinha um Discman, que daí tinha um amigo do meu pai, que ele vinha no Paraguai e ele comprava, né? O valor era R$ 30, que era um absurdo de caro, né? E eu falando: pai, lembra que eu pedi de aniversário meu Discman, né, de 30, eu troco o meu aniversário por esse tênis, pai, só que precisa ser agora, que meu aniversário é só no final do ano. E meu pai falou: mas o Discman é 30, o tênis é R$ 59,90, 60. Então eu troco o presente do Dia das Crianças. Que criança o quê, querido? Eu já era adolescente, né? Eu não sei se com você acontece isso, o filho cresce e continua pedindo presente de Dia das Crianças. Eu troco o Natal. Enfim, querido, o negócio saiu tão caro que custou o presente do outro aniversário também. Mas eu ganhei esse tênis, um Nike Air, né, que tinha aquela bolsinha de ar no fundo. Aconteceu que nós fomos para um congresso que tinha na cidade, e um amigo meu, naquela época o pessoal tinha costume de usar broche no boné, né, broche na camiseta. Ele pega então esse broche e fura o Air do meu tênis, né? Eu estava assim adorando a Deus, e ele furou, e eu ouvi um barulho assim, psss. Eu falei: mas que barulho é esse, né? E a hora que eu olho, embaixo está um grampinho furado, fincado no meu tênis, ou seja, estragou. Eu falei: cara, qual que é a tua, né? Eu queria ver se tinha ar mesmo aí dentro. Eu falei: cara, compra um para você e faz isso. Ou seja, na primeira semana que eu tinha o meu tênis, tão sonhado, alguém furou meu tênis, não me deu outro, não tinha como consertar, e toda a vida útil desse tênis, quando eu corria, ele fazia assim, ó, pss, pss, né? Fazia barulho. Que frustração, queridos, que vontade de arrancar o tênis e dar na cabeça do abençoado, né?
Você já viveu uma frustração terrível na tua vida, queridos? Muitas vezes nós somos acometidos por frustrações. Essa de Moisés, muito maior do que as minhas frustrações. Mas eu quero nessa noite falar sobre o seguinte tema: como lidar com as frustrações da vida. Como lidar com as frustrações da vida. Queridos, nós não podemos impedir de nos frustrarmos. Talvez você pai, você mãe, tenta impedir que seu filho sofra frustrações. Frustrações trabalham o nosso caráter. Frustrações moldam a nossa vida. Olha o que o Dr. Augusto Cury nos deixa nessa expressão: não deixe as frustrações dominar você, domine-as. Faça dos erros uma oportunidade para crescer. Na vida, erra quem não sabe lidar com seus fracassos. Vou ler mais uma vez. Não deixe as frustrações dominar você. Domine-as. Faça dos erros uma oportunidade para crescer. Na vida, erra quem não sabe lidar com seus fracassos. Por isso, eu quero meditar neste texto aqui, aprendendo com Moisés, em 3 momentos, para nós aprendermos a lidar com as nossas frustrações. Vamos lá? Em primeiro lugar, não haja por impulso. Talvez isso aqui é o mais difícil, querido. Há uma expressão que eu gosto muito de declarar, que nós não podemos controlar o que as pessoas nos fazem, mas nós podemos controlar de que forma nós reagimos àquilo que as pessoas nos fazem. Isso fala de agir por impulso ou não. Isso fala de agir, com a cabeça quente ou não. Moisés recebe o maior presente de todos que alguém poderia ter naquela época. As tábuas da lei, escritas pelas mãos do Senhor, um presente sobrenatural, que se materializou nas suas mãos. Você tem ideia do que é isso, querido? Eu fico imaginando, teve um grande período da minha vida, até na faculdade teológica, que eu falei, nossa, eu queria ser arqueólogo. Imagina, um arqueólogo encontrar as reais tábuas da lei, um elemento sagrado, divino, que o próprio Deus colocou às mãos. Moisés recebe das mãos do próprio Deus as tábuas da lei para guiar o povo. Experimenta aquela glória de Deus manifesta ali na nuvem no monte. E quando ele vê algo que o traz frustração, o que ele faz? Ele quebra as tábuas da lei. Ele age por impulso. Olha o que o verso 19 nos diz. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Até aqui, queridos, é normal. Nós também ficaríamos. Mas qual foi o erro de Moisés? Agir por impulso. Ele jogou as 2 tábuas de pedra, e elas se quebraram ao pé do monte. E não para por aí. Moisés estava tão furioso, que ele derreteu o bezerro de ouro, e fez ele em pó, pegou o ouro em pó, e despejou na água, e fez o povo beber aquela água. Moisés, ele ficou fora de si, ficou tão perturbado, queridos, que agiu sem pensar nas situações e na circunstância que ele estava criando ali. Ele podia ficar furioso? Com certeza, qualquer um de nós ficaria. Mas a pergunta que eu te faço é, onde estava aquela unção e aquele poder de Deus, nesse momento de frustração na vida de Moisés? Sabe, amados, muitas vezes nós perdemos a bênção, essa expressão, perder a bênção, ou seja, nós perdemos um momento de Deus para a nossa vida, ou a oportunidade de ensinar a nossa família, a nossa casa, ou a oportunidade ou perdemos a razão numa circunstância, porque agimos por impulso. Às vezes acontece uma situação e você tem toda a razão nela. Isso eu ensino para os meus filhos, para minha esposa, no dia a dia, para os irmãos da igreja. Uma situação em que você está sendo injustiçado, mas você age por impulso, e aí você perde toda a razão. Há uma expressão assim, ele perdeu a razão. E aí a pessoa que estava correta, e era vítima de uma circunstância,
ele começa a ser o ator, aquele que construiu uma outra circunstância errada. E foi isso que Moisés fez. Agiu por impulso. Além de quebrar as tábuas de pedra, o que Deus tem a ver com essa situação, querido? Por que Moisés... mas ele ficou furioso. Talvez você tenha essa mesma ação. Tome cuidado, querido, né? Eu lembro da mãe de um amigo meu, que um dia ela estava furiosa com ele, pegou o pires e jogou na cabeça dele. Cuidado com isso, minha irmã, é verídico, né? Ele tinha uma cicatriz, um dia, cara, o que é a cicatriz? Não, minha mãe jogou um pires na minha cabeça. Falei, conta outra, né? Fui perguntar para a mãe dele, era verdade, ficou furiosa com ele, jogou o pires. O que é isso? Moisés era desse, ficou nervoso e irritadinho com a situação, catou as tábuas da lei, jogou no chão. Fico imaginando o Senhor olhando para ele. Ei, Moisés, né? Daí fica tão irado que começa a querer descontar ali no povo. Derrete. Eu não sei, querido, se o ouro no corpo humano se espelhe, se fica enroscado, se dá apendicite no povo, né? Seria um apendicite chique, né? Apendicite de ouro, né? Mas não sei o que acontece. Eu sei que ele coloca aquele ouro em pó na água e faz o povo beber, né? Eu não sei como é que foi aquilo. Vai beber agora. Quem mandou adorar o bezerro de ouro, né? Eu sei que ele castiga o povo dessa forma, porque agiu por impulso. Queridos, depois nós vamos ver aqui que ele para refletir, querido, e ver como ele agiu de forma errada. Como então lidar com as frustrações da vida? Em primeiro lugar, não haja por impulso, ou no vocabulário popular, não decida nada de cabeça quente. Para pensar, para respirar, querido. Segura a onda, respira, conta até 10, 20, 30, 40, até 200, até que você se acalme. Vai orar, vai buscar o Senhor. Daí depois que você se acalmar, você pode tomar uma decisão com a tua mente saudável. Frustrações nos tiram do sério. Frustrações nos deixam furiosos. Mas nós não podemos agir enquanto nós estamos dessa forma. Por isso, em segundo lugar, pare para refletir e se acalmar. Olha aqui no verso 32 o que acontece. Moisés parou para pensar, para refletir, e ele chega humildinho diante de Deus e fala: mas agora eu te imploro, que perdoe esse pecado, senão eu te peço que me risques do livro que escrevestes. O Senhor respondeu a Moisés: riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Olha que sério que fica aqui a conversa, como fica séria. Moisés poderia ter agido de outras formas. Eu não estou aqui para colocar um jugo sobre Moisés, né? Para malhar o Moisés aqui. Mas quantas vezes na nossa vida, se nós parássemos para refletir e nos acalmar, nós agiríamos de outra forma? Com a esposa, com o esposo. Quantas vezes nós agiríamos de outra forma com os nossos filhos? Agiríamos de outra forma nos nossos negócios? Agitado ali, apavorado. E é interessante que quando eu falo sobre parar para refletir e se acalmar, outra ministração eu já falei sobre isso há um bom tempo atrás, mas não só em situações em que nós estamos furiosos, em situações que nós estamos muito eufóricos também, né? Quando nós falamos de fazer negócio, nós temos que parar para refletir e acalmar, porque muitos negócios que nós fazemos no calor do momento, muito animados, e acabamos fazendo um mau negócio. Ou seja, pare para refletir e se acalmar, querido. E aqui está junto, orar, buscar a Deus, falar com Ele. É melhor prevenir do que remediar. Não sei se já aconteceu isso com você. Minha mãe me colocava para olhar o leite quando estava fervendo, né? Hoje em dia nós dificilmente, né? Alguém ainda que pega mais na fazenda, né? Mas minha mãe me colocava lá e eu ficava, né, inquieto, olhando o leite. A hora que eu virava as costas, derramava o leite. E daí minha mãe chamava a minha atenção. Eu falava: mãe, mas olha, eu estava olhando até agora, quando eu virei, derramou o leite. E daí minha mãe falava: melhor é prevenir do que remediar, agora você vai limpar o fogão. E aí, queridos, fogão quente, daí tinha que esperar esfriar, daí seca o leite, aquela lambança, né, de leite. E o leite, se você não limpa direito, fica aquele fedor. Se não enxágua o pano fica fedendo.
Moisés agiu por impulso, não parou para refletir e se acalmar, teve que dar conta do leite derramado. E aí teve que chegar diante de Deus, aquele leite derramado, cometeu bobagem, agiu quebrando as tábuas da lei, fez o povo tomar ouro em pó na água. E aí teve que ir lá colocar em risco a sua própria vida para receber o perdão de Deus. Sabe, amados, nós precisamos parar um pouco da correria. E muitas vezes as pessoas querem que nós tenhamos uma resposta no momento, na hora. Pare, se acalme, reflita, pensa um pouco, vai orar, para que então você possa tomar a decisão certa, ou diante de uma frustração, você não sair descontando em quem não tem nada a ver com a história. Não haja por impulso, pare para refletir e se acalmar, e em terceiro e último lugar, corra para o Senhor. A frustração é grande? Então corre para o Senhor. Diz o versículo de número 31, que Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado e fez deuses de ouro. Se Moisés tivesse feito essa oração do início, ele já teria aquietado o coração dele. Vamos imaginar se fosse ao contrário. Se, por exemplo, Moisés chegou ao acampamento, viu o bezerro de ouro, as danças, e ficou furioso. Vamos imaginar que ele não tivesse jogado as tábuas da lei, mas ele tivesse entrado no 31, Moisés voltou ao Senhor, vamos dizer que ele voltasse lá em cima no monte, e dissesse o seguinte: Senhor, acabei de ver o povo cometeu grande pecado, e fez deuses de ouro, o que eu devo fazer? Daí o Senhor ia falar com Moisés, ia dar direção para ele, dar sabedoria, ele ia descer com as tábuas da lei, não ia precisar fazer ninguém tomar ouro em pó, depois não ia precisar voltar ali, brocochô diante do Senhor. Olha como pode ser diferente a nossa história, queridos. Diante das frustrações da vida, nós não devemos agir por impulso, parar para refletir e se acalmar, e correr para o Senhor, buscar a direção dEle para a nossa vida, buscar a orientação dEle para a nossa história. É bem verdade que em algumas situações, nós devemos agir pela convicção. Por exemplo, acontece uma situação de um acidente automobilístico, se acalme, fique tranquilo e resolva de maneira prática, segundo o que tem que ser feito, não precisa gritar. Então aqui é só agir segundo os princípios cristãos. Mas frustrações do dia a dia, na vida, nos relacionamentos, frustrações nos negócios ou em qualquer outra área, nós devemos nos acalmar, parar para refletir, não agir por impulso e buscar o conselho diante do Senhor, orar, buscar a direção naquele que sabe todas as coisas e que tem a direção para as nossas vidas. Eu não sei se nessa noite você tem passado por frustrações, talvez você se frustrou hoje, eu não sei se você já tem passado um longo tempo de frustração, mas o fato é que quando elas chegarem, nós devemos apresentá-las diante do Senhor. Por isso eu quero te convidar a se colocar em pé, a fechar os teus olhos e apresentar diante do Senhor as tuas petições. Nós estamos aqui, já paramos para nos acalmar, nos refletir, estamos diante do Senhor, e agora eu quero te pedir que você coloque diante do Senhor os teus pedidos, as tuas preocupações, áreas que têm te trazido frustração, áreas que têm trazido uma sensação de fracasso, de desgosto, um peso de acusação, de culpa. Coloque isso diante ao Senhor e peça a direção dEle, a orientação dEle, para que você tome a decisão correta, a melhor decisão para a tua vida, em nome de Jesus.
Senhor Deus, muitas vezes nós perdemos o controle das situações, agimos por impulso, Senhor, ficamos furiosos na nossa humanidade, quando as coisas saem do nosso controle, algumas vezes com razão, outras sem razão, mas o fato é, Senhor, que o Senhor quer que nós amadureçamos, e nessa noite eu quero colocar a vida deste irmão, dessa irmã diante do Senhor, as nossas vidas, Senhor, porque Tu és aquele que pode nos dar toda a direção, nos dar orientação para os nossos caminhos. Às vezes ficamos indignados com pessoas, e com toda razão, mas aí falamos coisas que não devemos, agimos de formas precipitadas, acabamos perdendo a razão e ainda dando mau testemunho diante dos outros, do nosso próximo. Mas que nessa noite Teu Espírito venha sobre nós, Senhor, e a partir de uma decisão e de uma, ó Deus, decisão tomada diante desta palavra, que o Teu Espírito esteja nos ajudando, Senhor, a agir com calma, com paciência, a não agir por impulso, na velocidade, no calor do momento, mas buscar na Tua presença o verdadeiro consolo e o conselho para as nossas almas, saber que dos Teus lábios vem a resposta certa para as nossas vidas. Eu não sei, Senhor, qual é o momento que este irmão e esta irmã têm passado, mas que o Teu Espírito esteja dando toda a direção, a orientação, mostrando claramente, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer. Essa pessoa, Deus, que tem negócios travados, Senhor, que o Senhor esteja trazendo, ó Deus, paciência, tranquilidade ao coração, mas dando a Tua direção de como agir, de como lidar nessa situação difícil. Pessoas, ó Deus, que têm negócios com familiares, Pai, que a situação está complicada, os relacionamentos estão à beira de se romperem, por causa de fatos mal resolvidos. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para lidar neste momento, Senhor, para que tudo possa ser resolvido da melhor forma possível, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, para uma semana de vitória, para uma semana de alegria, de paz, que nós possamos continuar, ó Deus, vivendo a Tua paz, a Tua estabilidade, mesmo em momentos de frustração, mesmo em momentos que, ó Deus, nós nos decepcionamos, que nós possamos continuar alicerçados na Tua presença, desfrutando da paz que excede todo entendimento, guardando a nossa alma, hoje e sempre. Agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo te levem para uma semana de vitória, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na paz do Senhor. Você que está aí em casa também, querido, que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Também coloque o sininho das notificações para que você seja notificado dos cultos e ministrações. E curta também este culto para que o YouTube possa estar te notificando todas as vezes, querido. No mais, que Deus te abençoe e você fique na paz do Senhor Jesus.